Olá, meus amigos, mais uma vez, Uma alegria imensa poder estar me dirigindo a todos os irmãos e irmãs que, através deste canal, têm a oportunidade de nos conectarmos, Que maravilha a invenção que Deus permitiu o homem, a se comunicar com facilidade, alcançando, e eu não tenho dúvida que foi uma providência de Deus, para que a sua palavra, a palavra de Deus, pudesse ser propagada com muito mais rapidez, porque dá para perceber que o Senhor tem pressa em alcançar multidões que até agora ainda não despertaram para a palavra de Deus, para o Evangelho. E aqui estamos nós para cumprirmos a nossa missão, a cada um fazer a sua parte e dessa forma então realizar esse plano audacioso, grandioso que o nosso Deus, tem no seu coração, e a cada dia ele avança para que esse plano se cumpra. Você está conectado aqui no nosso canal Mensagem de Fé do pastor Eladir Amaral. E eu quero hoje, dentro do que nós estamos abordando, trazer uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Interessante é que, ao longo dessa semana, ouvimos muito, por parte dos noticiários, propagar a notícia de que haveria uma grande tempestade no Rio de Janeiro, para tomar cuidado, E, enfim, isso mexeu muito com a cabeça do povo. Para vocês terem ideia, muitas pessoas não foram à igreja, muitas pessoas deixaram de sair para os seus compromissos, com medo, dessa inundação, como a imprensa, os noticiários estavam publicando. E aí dá para a gente imaginar, porque ocorreu fato, E aí a gente começa a imaginar o que é a propagação de uma notícia, a notícia que é verdadeira, a notícia que é falsa, mas essa, sem sombra de dúvida, foi anunciada e ela veio. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 7, fala a respeito, no versículo de número 10, o dilúvio chega. Foi um dilúvio que foi uma providência do Senhor, pelo quanto ele estava indignado com a humanidade. Boa parte da humanidade estava totalmente entregue, às coisas carnais, às coisas terrenas, e o compromisso para com ele, nenhum. Assim como nos dias de hoje continua da mesma maneira, mas ele continua acreditando que o seu povo, que a nação, o povo santo, o povo por ele escolhido, haverá de para ele retornar. Mas aqui diz no capítulo 7, e aí lá no versículo 10 já é mais bem objetivo, mas eu quero só pontuar aqui os primeiros versículos do capítulo 7, depois a gente fala do dilúvio. E diz assim, o versículo 1 do capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, o Senhor olhava para a casa de Noé, e o Senhor via que era uma casa, que era uma família, que estava pautado pelos ensinamentos de Noé, o que Noé aprendera com Deus, e ele aplicava, e com isso ele era um referencial para a sua casa e para muitos ao seu redor. Mas nem todos verdadeiramente davam ouvido e acreditavam, e até tirava Noé como um louco. Mas o Noé, por permanecer na verdade da promessa do Senhor, coisa que muitos hoje não fazem, Estão aí levando de qualquer maneira, acreditando que não se cumprirá a palavra do Senhor.
muitos deixaram de ter a oportunidade de ter colocado a sua casa, a sua família em segurança. E aqui fala de se colocar na arca. A arca era o lugar o qual o Senhor preparou, não era só para a família de Noé, mas todos quantos crescem, tantos quantos outros viessem a acreditar e depositar a confiança no que Noé estava anunciando e viessem a entrar na arca, por certo, eles não morreriam. Ah, mas quantas famílias daria? 2, 3, 4, 5? Não, meu amigo, não. Vamos parar com a lógica, porque quem fez a promessa e quem propôs a blindagem, a proteção, a segurança, quem ordenou fazer a arca foi o Senhor. E não tenha dúvida, nessa arca, pela dimensão que ela tivesse, creia você, pequena ou grande, seria suficiente para levar todos quantos viessem a acreditar. A mão do Senhor hoje, os cuidados do Senhor hoje, o zelo do Senhor hoje, para alcançar, proteger, livrar, dar livramento, é para todos quantos nele acreditar. Não tem um número específico, não. Se todos hoje quiserem estar embaixo da potente mão do Senhor e ser agraciado e abençoado e viver a glória dele, com a cura, com a prosperidade, com as bênçãos no lar, a sabedoria, o entendimento, a compreensão do que está descrito no seu santo livro, todos terão o mesmo direito, o acesso fácil a esse grande livro das revelações. Mas quantos verdadeiramente têm inclinado o seu coração, os seus ouvidos a ouvir o que ele tem falado? São pouquíssimos. E por isso, a nossa missão de quase que enxugar gelo, né? Não para, a gente não para de pregar, de anunciar, de estar aqui e acolá falando dessa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus, para fazer com que aqueles, né, que estão no eminente perigo venham dar ouvido à palavra. E dessa forma que o Senhor possa, então, assim como protegeu e guardou a família de Noé, porque o dilúvio veio, e diz o versículo 10, e aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Foi algo assim, né, assustador, como nós temos visto hoje, nos dias atuais, como a imprensa está anunciando a tal chuva. E aí a gente que é de Deus, a gente repreende, porque é um sensacionalismo, é uma pressão tão grande, porque tem gente que fica engessada e nem sai de casa, com medo de pegar toda essa tempestade que está sendo anunciada. Aí chove aqui, chove ali, chove acolá, mas cadê essa tempestade? Mas quando é o Senhor que diz que vem, e vem mesmo, e vem como está chegando, como chegou aqui nos tempos de Noé. E quantas vidas que poderiam ser guardadas, poderiam ser protegidas, e não foram, não porque Deus não quisesse, mas porque foram incrédulos com a palavra, com o aviso que Deus fizera através do seu servo Noé, que com sabedoria obedeceu, acreditou, colocou em prática, e ele guardou, em colocando na arca toda a sua casa, toda a sua família e todos os animais as quais o Senhor assim ordenou que fosse. Noé não andou, não correu atrás dos animais, mas simplesmente as portas da arca ficaram abertas, e a Bíblia diz que entrava o par a cada seu par, e ali todos entraram, e foram uma vez aquelas portas fechadas, eles guardados. E diz que enquanto Noé fechara a arca por dentro, o Senhor fechou por fora, para que ninguém mais viesse a entrar. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está nos ouvindo,
ouvimos rumores de muitas tempestades e que assusta e que deixam muito, de certa forma, desestabilizado, engessado, deixa de fazer os seus compromissos, cumprir aquelas suas missões, com medo, com receio, porque é tão convincente a notícia como chega, que muitos acabam travando. Porém, há ainda, nos dias de hoje, a palavra da parte do Senhor, que quer com certeza dar o mesmo trato ao qual foi dado à família de Noé, a qual foi dado aos animais que lá entraram. Esse mesmo Deus, com a sua palavra hoje, no aceitar da verdade que está sendo anunciada, Ele quer colocar a sua casa, a sua família, tudo que você tem, da mesma maneira como entrando na arca do Noé. Só que não é preciso entrar na arca, mas sim só necessário obedecer, acreditar. Ainda que eu não te apresente uma grande embarcação para que você possa entrar e se abrigar, mas que somente nesta palavra, a qual o Senhor nos deixa, como deixou um dia para Noé, no momento em que se cumpriu o prazo, Ele cumpriu a promessa dele, e todos que não deram ouvido foram, de certa forma, envolvidos por essas torrentes águas que lhes tiraram a vida. 40 dias e 40 noites choveu, e diz que o nível das águas ficou mais alto do que a maior montanha existente. E assim ceifou-se toda a vida do planeta. Deus não quer que você morra, mas Ele tem muita vida para dar, mas Ele tem pressa em salvar o seu povo. Receba essa palavra hoje. Hoje, busque uma igreja, aqui mesmo na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus em Nova Aurora. Eu estarei ainda fazendo mais uma reunião, uma grande concentração de fé, e eu conto com a sua presença, e eu quero muito ser e permitir que essa igreja aqui se torne uma arca, isso mesmo, e que você, a sua família, os seus amigos venham e entrem e alcance esse direito de vida, para que em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, e eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero unir a minha fé com esta multidão, Pai, que tendo recebido a tua palavra, o discernimento o qual o Senhor coloca em meu coração nesta tarde deste domingo, Pai. Alcance, Pai, a todos esses que estarão, Senhor, acessando o nosso canal, entrando pelas redes sociais, aonde nós estaremos ali, Senhor, vinculado, ligado, na mesma fé, no mesmo propósito de propagar, Senhor, a tua palavra. Ó Pai, que ninguém tenha dificuldade para entender a mensagem que foi pregada, e que no teu poder, Pai, eles ao ouvirem essa palavra, possam ser por ela impactados e ter um ardente desejo, Pai, em vir, em estar à tua casa, ou aqui comigo, ou na nossa sede estadual com o nosso pastor Mike Marques, lá na nossa sede estadual em Madureira, ou, quem sabe, em São João do Meriti, na nossa igreja regional, onde ali o nosso pastor Amaury Barbosa, também com toda a sua equipe de fé, trazendo uma palavra poderosa. Assim, ou em toda e qualquer outra igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, ou aonde você se sentir melhor, mas que hoje busque a dar ouvido ao que você realmente acabou de receber. E dessa forma, o nome do Senhor possa ser glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja de todo mal, para a glória do reino de Deus. Tomai dessa água, bebei em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Que o Senhor Jesus te abençoe.